Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar um bocadinho sobre o caminho espiritual, sobre aquilo que nós não devemos fazer. E hoje vou-vos dar um conselho que vai ser de grande ajuda, porque eu sei que muitos de vocês que estão dentro deste caminho espiritual, vocês vão começar a ler muitos livros, vocês vão começar a ver muitos vídeos, a curiosidade vai começar a despertar e vocês não vão parar, não há ninguém que vos pare, porque isto é mesmo assim. Quando nós começamos, quando essa porta se abre, realmente é como se fosse uma sala de jogos, onde cada brinquedo é uma descoberta nova, é um mundo. E dentro desse mundo, não é, nós vamos cada vez... Uma das coisas que nós fazemos quando nós começamos a descobrir coisas novas, novidades, novas informações, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos falar para os outros, né? Vamos contar isso aos nossos amigos, aos nossos parentes, né? Tentar mostrar o mundo que nós agora estamos a descobrir, que de certa maneira nos vai ajudar, e o que tu vais encontrar vai ser muitas das vezes uma barreira enorme, como as outras pessoas não vão entender o que tu estás a fazer, muitas das pessoas vão te ridicularizar, vão-te chamar nomes ou vão-te começar a pôr alcunhas, e isso não vai ser bom. Então, eu recordo-me e por acaso eu fiz o correto, que foi não contar nada a ninguém. Nos meus princípios, eu recordo-me perfeitamente eu comprar os livros, eu li os livros e nunca falei nada com ninguém. Não falava com os meus irmãos, não falava com os meus amigos, ninguém sabia o que eu estava a fazer. Algumas vezes, porque eu nessa altura eu era militar, eu estava na tropa, e muitas das vezes eu estava na caserna e punha-me a meditar, e mesmo à noite eu tinha todos os dias eu meditava às 3 da manhã, havia alguém que saía da caserna para ir à casa de banho e realmente me via a meditar, né? Tinha esse hábito, mas nunca falei nada a ninguém, nunca contei nada a ninguém. Pode ser que uma outra vez, se calhar quando estava a treinar o tarot, quando estava a aprender o tarot, houve aí, se calhar uma outra vez que eu, de certa maneira, estava a praticar, a ler as cartas a alguém, né? A pessoa não gostou do que eu estava a dizer, então, se vocês já sabem como é que é. Mas foi mais por curiosidade, quer dizer, porque ele pediu, porque eu não tiro as cartas a ninguém, eu simplesmente, só estava a aprender o seu significado, não é que é extremamente útil vocês devem aprender o tarot sim ou sim, né? Eu ainda não fiz esse vídeo, mas talvez eu faça um vídeo a falar sobre isso. Então, ninguém sabia o que eu fazia. Eu recordo-me perfeitamente eu treinar o poder da mente, não é? Ler os pensamentos das pessoas, e realmente a tropa, como tem tanta gente, uma pessoa pode treinar sem ninguém saber. Então eu punha-me a treinar as técnicas, né, que eu aprendia nos livros, e realmente dava resultado. Eu já falei aqui um vídeo sobre essa experiência que eu tive. E realmente ninguém sabia nada de mim. Só mais tarde, quando eu passei do nível para outra fase de vida, né? Esta era mais espiritual, mais New Age, mais poder da mente, mais budista. Quando passei para a parte dos egregores, aí já comecei a alertar os meus irmãos, as pessoas mais próximas de mim, ou aquelas que eu acho que tinha mais confiança, já falava um pouco mais, coisa que nunca deveria ter dito. Essas coisas, claro, quando a gente descobre isso, a gente tem a tendência, uau, mas isto, carago, o véu caiu, né? Isso é a segunda fase do despertar. A primeira fase do despertar é quando tu estás dentro da espiritualidade, não é? A parte que nós quer dizer, a maior parte entra na parte do budismo, não é?
da New Age, pronto, esta parte da espiritualidade, a primeira fase. A segunda fase, se vocês lá chegarem, se vocês mesmo conseguirem, mesmo se vocês não tiverem a seguir ninguém, né? Se vocês forem os próprios condutores, né? Aí tu já vais para a segunda fase, que a segunda fase já é dos arcondes, não é? Das hipnoses regressivas, do Ho Oponopono, das constelações familiares, da biodesprogramação. Então, existem várias fases. Quer dizer, para mim foi assim. Para ti pode ter outra estrutura, né? de aprendizagem. Para mim, eu aprendi assim. E depois, por exemplo, agora a última fase foi mesmo da sabedoria hiperbórea. Que eu não estou conectado à sabedoria hiperbórea, não sigo a sabedoria hiperbórea, mas o livro Os Fundamentos realmente fez com que eu fizesse alguns tipos de exercícios e foi aí que eu descobri que realmente uma pessoa tem que desapegar deste sujeito, deste personagem. Né? Nós temos que sair do personagem se a gente se quiser livrar de todo esta ilusão. Né? Esta ilusão que já está nos textos budistas. O budismo em si, no budismo existem muitas variantes. E dentro dessas variantes existe o conhecimento que realmente, que apesar de estar a dizer que são os deuses e essas coisas todas, né? Se nós formos aprofundar mesmo bem, eles lá falam tudo, falam a verdade. Que isto é uma ilusão, que nós não somos o que somos. Só que depois existe outra variante, né? que nos querem levar para juntar-nos ao Deus Criador. E aí é que eu não gosto, né? Aí já nos estão a levar como se fosse uma trampa, né? Quer dizer, vamos evoluir a alma é que vai evoluir, que isso é evolução, só que a alma não somos nós, infelizmente não somos nós. Nós temos o nosso corpo físico, temos o nosso corpo emocional, temos o nosso corpo mental, temos o nosso corpo búdico e temos a nossa alma. Essa alma é o que dá sentido à vida. É o que faz com que a gente queira experimentar tudo e mais alguma coisa. Tanto o bem como o mal. O bem e o mal, a alma está programada a ter esses impulsos. Ele quando... Claro, já estava aqui a pensar muito à frente. Vou-me retroceder um bocadinho. Quando as almas começam a reencarnar, no princípio eles querem experimentar tudo. Só que depois de levarem tanta cacetada, mesmo nos livros como, por exemplo, Só o Amor é Real ou Muitas Vidas, Muitos Mestres, que são livros foi o início das hipnoses regressivas, aí já estavam a entrar dentro da psique, né? Das memórias que a gente não sabe de onde é que vinham, não é? Antes de nascer. Então já aí muitas almas, nesses livros conta, né, que muitas almas já nem queriam vir para a Terra. Porquê? Porque era tamanha a atrocidade que eles sofriam, a tamanha a dor, que eles já começavam a sentir, não quero. Eles davam-lhes 3 vidas a escolher, eles disseram assim, claro, tu tens livre-arbítrio para escolher, né? Mas eles estavam 3 corpos para onde tu podias reencarnar. Né? Por menos aqueles podiam escolher. Há almas que não escolhem. Eles simplesmente metem-se, mal morrem, eles morrem, não é? Nós morremos e vamos logo para a fila para entrar, para nascer. E se tu disseres, não quero, tu vais, eles empurram-te para tu, pelo mecanismo, né? Para entrar na Terra, né? Para entrar nesta dimensão, eles empurram-te por aquele portal que eu não sei o que é, mas empurram-te por lá e tu nasces num corpo qualquer. É assim, meus amigos. Existem muitas variantes. Há pessoas que vêm de outros metaversos e há outras pessoas que estão... Eu penso que as pessoas que realmente que são deste planeta, né? Ou que são destas dimensões no qual é composto este plano, né? Este planeta, realmente estes aqui raramente têm o poder da escolha. Ou mesmo aqueles que já estão muito presos aqui. Né? Mas pronto, já me perdi. Então vamos voltar para trás. Então, uma das coisas que vocês nunca devem fazer é contar o que vocês estão a fazer. Se vocês estão a meditar,
A não ser que existam pessoas que também estão dentro da vossa frequência, do vosso caminho. Se existem pessoas que também estão a meditar, que fazem yoga, que fazem mil e uma coisas, apesar disso ser New Age, ok? Isto é bom, é o caminho da espiritualidade. E é bom que a gente aprenda tudo. Eu não vos vou dizer para vocês não aprenderem a parte espiritual, porque é muito interessante, porque vocês vão ter de vos conhecer a vocês mesmos. E quando vocês se conhecem a vocês mesmos e todas essas ferramentas da Matrix que nós podemos utilizar para melhorar o nosso ser enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Para nos livrarmos das memórias e programas e dos nossos traumas e dos nossos medos, nós podemos usar essas ferramentas e também podemos, né, desenvolver as nossas capacidades psíquicas, entre outras coisas. Se nós tivermos pessoas que que têm a mesma afinidade que nós, porreiro, podemos falar. Se não, não vale a pena. Não vale a pena. Vocês... É assim... Vocês... Ao não contar, vocês vão evitar muitos problemas. E vocês sabem muito bem, e eu acho que vocês sabem, que as pessoas que estão dormidas, ou que tenham certo tipo de programas negativos, eles vão vos fazer a vida negra com isso. Tá? Eles podem usar isso que vocês estão a contar contra vocês, para espalhar que vocês estão neuróticos, malucos e andas não sei do que, andas a tomar drogas. Então evitem isso. Recordem outra das coisas, que é o seguinte: isto de não contar a tua vida a ninguém não é segredo nenhum. Toda a gente, isto é um conselho que já existe há muito tempo. E não só na parte espiritual, também na parte pessoal. Tu não contes os teus objetivos se não sabes se a outra pessoa se vai ficar feliz por ti ou não. A maior parte das pessoas não vai ficar feliz com o teu sucesso. Todos, a maior parte, e eu vou-vos dizer, e isto é algo real, a maior parte não vai querer que tu sejas melhor do que ele, do que essa pessoa. Não vai querer. Tu podes estar bem, mas nunca melhor do que essa pessoa. Nunca melhor do que ele. Nunca. Vocês já repararam? E isto é algo extremamente normal nos familiares, no grupo familiar, dos parentes, nos amigos. Existem amigos que ficam contentes, e evidentemente isto é mesmo assim, mas outros não. Outros não vão estar contentes por tu teres comprado um carro. Porque tens um carro melhor do que eles, ou tens uma casa melhor, ou tens uma mulher e tens filhos, o que seja. Muitos não vão ficar contentes. Então, não contes nada a ninguém. Não contes os teus segredos, não contes o que se passa dentro do teu relacionamento, no teu trabalho. Se tu estás a ter dificuldades económicas ou não, a não ser que tu precises, porque realmente de vez em quando nós temos que dizer, olha, estou à procura de trabalho, não é? Mas não podes, não digas o que está por trás. Simplesmente, olha, quero mudar de vida. Pronto, mas nada. Não digas que estás a ter problemas no trabalho, que o teu patrão está a fazer a vida negra. Não digas nada disso. Simplesmente dizes, estou à procura de um novo trabalho, e vais dizendo. Pode ser, porque as pessoas são mesmo assim, as pessoas também gostam de ser boas, né? Não só muitas gostam de ser más, mas também há pessoas que gostam de ser boas e gostam de ajudar, né? Então, existem sempre pessoas que gostam de ser prestativas. Então, de vez em quando, falar, né, assim por alto, também vai-te beneficiar a ti, né? Porque aquela pessoa realmente pode ter, né, a solução para aquilo que tu queres, pode ter boas informações. Então, tudo também depende, tu também tens que ler o ambiente, tens que ver a pessoa com quem tu estás a falar. Mas os familiares, normalmente, e isto é outro conselho que vos vou dar, se vocês ouvirem segredos de alguém, se alguém vos contar o segredo, ou se alguém vos contar alguma coisa da vida dela, né, dessa pessoa, vocês nunca falem isso de volta para aquela pessoa. Mas é que tu já fizeste isto, né? Por exemplo, se foi algo que essa pessoa te contou a ti, que era um segredo
confiam em ti, não importa se foi segredo ou não, jamais em uma discussão, em uma conversa, não retornes aquilo que essa pessoa te disse a ti para ela, para te poderes defender, para quereres ficar por cima. Jamais faças isso, em nenhum sentido, em nenhuma ocasião. Nessas ocasiões é onde se separa os meninos dos adultos, ok? Ou das pessoas inconscientes das pessoas conscientes, ou das pessoas que trabalham em si e das pessoas que não trabalham em si. Então, resumindo, vocês devem prestar muita atenção àquilo que vocês falam. Se vocês quiserem evitar problemas, isso é muito bonito. Vocês, no princípio, vocês vão pensar que tudo é felicidade, porque tudo é energia. Ai não, a minha... Isto é algo que realmente isto vai-vos acontecer. Vocês, se estão dentro do caminho espiritual, depende também daquilo que vocês estão a aprender. Vocês, essa parte do amor e das energias e o poder do pensamento, e vocês vão pensar que realmente isso vai fazer efeito. E realmente vai. Mas nós estamos no mundo dual. O que é que isto quer dizer? Que tu não vais poder evitar o mal para sempre. Vai aparecer. Tu podes evitar de certa maneira, mas, né, com a minha vibração eu só vou atrair as pessoas boas. Não vais só atrair as pessoas boas, também vais atrair as pessoas ruins. Porque até elas te vão ensinar coisas, vão ensinar-te a ficar calado. Vocês estão a entender? Muitas das vezes nós distorcionamos o que nós lemos e pensamos que é tudo fantástico. Por exemplo, os gurus da internet, e especialmente esta parte do poder do segredo, né, da manifestação, eles vendem muito. A sério, quando nós estamos a ouvir os vídeos, nós dizemos: uau, nós conseguimos conquistar tudo o que nós queremos, podemos atrair tudo. Mas a verdade, quando nós realmente metemos a mão à massa, quando nós começamos a agir, vemos: caralho, passou um mês e ainda não aconteceu nada. E vocês dizem assim: quanto tempo é que vai demorar? Né? Será que vai se manifestar? Né? O melhor, e eu aconselho, é: se tu realmente tens um objetivo, tu vais sentir isso dentro de ti. E tu vais trabalhar para isso. Se tu queres aprender, se tu queres realmente tocar guitarra, todos os dias tu vais tocar guitarra, porque é algo que está dentro de ti. É algo que tu realmente queres realizar. Então, há certas coisas que a gente não quer realizar. Então, nós não temos esse poder de manifestação. E eu vou-vos dizer um segredo, que é o seguinte: se vocês quiserem manifestar alguma coisa, vocês têm que estar no estado de estar apaixonados. Vocês pensem um bocadinho. Como é que é estar apaixonado? Tu pensas todos os dias naquela pessoa. Aquela pessoa não sai da tua cabeça. Tu sentes algo aqui no peito. Tu queres ver aquela pessoa. Quando estás com ela, uau, parece que o tempo para, né? Ou o tempo passa muito rápido, nem sentes o tempo a passar, né? Já passou 2 horas, estou aqui contigo, parece que passou 1 minuto. Quer dizer, né? Queres estar muito tempo com essa pessoa. Então, se tu realmente desejas algo, tu tens que estar nesse estado de estar apaixonado. Se tu não estás nesse estado de apaixonado, é porque tu não desejas. Quanto mais apaixonado tu estiveres por aquilo que tu desejas, mais rápido tu vais atrair. Se não, vai demorar muito tempo. Bem, eu espero que vocês tenham entendido este vídeo. Tenham cuidado com aquilo que vocês dizem, não é? Os segredinhos são para ser mantidos. Aquilo que tu fazes, fica caladinho, porque nem toda a gente está neste caminho. Se vocês quiserem, seguir em vão estas advertências, né? Sem prestar atenção a estas advertências, sem fazer caso,
Está tudo bem. Nós estamos todos aqui para aprender. Nós vamos aprendendo é com os erros. Não é? É por isso que nós amadurecemos, não é? Como adultos. Há adultos que não amadurecem, mas há outros que sim. Então, vemos que os que querem aprender, aprendem, e aqueles que não quiserem aprender, não aprendem. São eternos bebés, eternas crianças. Não é? Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, tanto nos temas espirituais, tanto nos temas de relacionamento, no trabalho, do dinheiro, dos negócios. Em todas as áreas. Temos que prestar muito bem atenção a com quem nós falamos sobre aquilo que nós, sobre a nossa informação da nossa vida. Pois é, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isto é um conselho que realmente vos vai ser bastante útil ao vosso futuro, não é? Neste caminho da espiritualidade. Tentem estar com pessoas com os mesmos interesses, que assim é muito mais fácil falar, mas mesmo assim, mesmo dentro das pessoas que têm o mesmo interesse, vocês vão ver que vai haver pessoas invejosas. Então, muito cuidado. E outra coisa que já me tinha esquecido. Vocês já repararam que as pessoas que sentem inveja de ti, ou tu sentes inveja de alguém, porque isto é mesmo assim, vocês já repararam que nunca têm inveja do Cristiano Ronaldo? Ou, sei lá, eu não conheço aí muitos famosos, mas desses famosos, ou das pessoas ricas, nunca têm inveja dessas pessoas? Só têm inveja das pessoas que conhecem? Vocês já repararam nisso? Por isso é que vocês nunca devem contar os vossos segredos. Só quando estiver realizados, né? Quando já estiver aí, é que eles já não podem fazer nada contra ti. Já está. Compraste uma casa? Já está. Já é tarde. Nunca contes que vais comprar uma casa. Porque vem a energia negativa. Uau! Né? Os pensamentos negativos. Cuidado com os pensamentos negativos. Vocês pensam que as outras pessoas com uma olhada não existe? Existe. Ok? Nós todos estamos conectados uns com os outros. E por isso mesmo que eu estou-vos a dizer. Os outros que vocês não conhecem, eles não vão vos fazer nada. Eles não vão vos desejar nada. Mas as pessoas que estão ao teu redor, a vossa família, os vossos amigos, os vossos conhecidos, colegas de trabalho, sim, esses aí é que podem interferir que os teus desejos não se concretizem. Ou que o teu caminho não ande para a frente. Ou que comeces a ter problemas na tua vida porque tu contaste demais e ele conta conta com o outro, e depois a história espalha-se por todo lado e tu ficas mal, não é? Presta atenção muito bem. Eu, por exemplo, eu já não tenho, para mim tanto me dá, não é? Estou numa posição onde realmente ninguém me pode fazer mal em relação a ninguém. Quem é que vai ter inveja de mim? Ninguém, né? Só se for idiota. Se quiser a minha vida, eu dou a minha vida para ele, se ele quiser. Se ele acha que a minha vida está boa, eu posso dar a minha vida para essas pessoas. Mas pronto, está tudo dito por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam este conselho ou ignorem e depois aprendam mais tarde. É para isso que nós estamos aqui, para aprender. E também, se nós não aprendermos, também, né? Podemos aprender a bem ou aprender a mal. Eu, desde os 19, 18 até aos 27, 30, aprendi a mal. Então, se vocês quiserem aprender a mal, tudo bem. Se vocês quiserem aprender a bem, também tudo bem. Ok, meus amigos? Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.